O convidado de hoje é um advogado famoso e professor querido por alunos. A gente tem o prazer de receber aqui no Clique PB o presidente da OAB, Dr. Paulo Maia. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Olá, Cleilson, é um grande prazer poder estar aqui no Clique PB e podemos bater um papo sobre advocacia, sobre Estado, sobre as coisas importantes, sobre as atualidades do Brasil, porque a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade representativa da sociedade e não apenas uma entidade de classe. Antes de entrar no direito, na ciência jurídica, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa coisa do sacerdócio de professor, porque eu tenho depoimentos de alunos que já foram alunos seus, que são bacharéis, são advogados. Quanto o senhor é querido desse sacerdócio, essa experiência de ser professor no Brasil? É uma experiência difícil, você sabe muito bem disso. Apesar de ser professor do curso superior, que é outra realidade, mas nós nos deparamos com muitas dificuldades. De uma maneira geral, agora o ensino jurídico ele está mais precarizado no Brasil, mas há uma coisa chamada vocação. Você como comunicador, como jornalista, sabe muito bem disso. Aquilo que nos chama, nós fazemos, não obstante todas as dificuldades. A gente não consegue se desvencilhar disso. E quando eu entro dentro de uma sala de aula, a coisa se transforma. Vai embora cansaço, dor de cabeça, tudo, tristeza, cansaço. E há uma vontade de transmitir. E eu me preocupo com pessoas. E estabeleço vínculo com pessoas. E não apenas dou aula para vomitar conhecimento. Eu me preocupo em aquilo que você está aprendendo, se você vai de fato interagir, se vai mudar a sua vida. E muito mais do que ensinar conhecimento, eu procuro incutir valores através da técnica. Dizem que isso é educar. Isso lhe ajudou a ser presidente da OAB? Como consequência, mas eu nunca coloquei isso como meta. Uhum. Eu sempre procurei ser professor e advogado. Aí um belo dia, isso teve um efeito. E aí eu tinha já uma preocupação social em poder usar as estruturas de poder como forma de servir a coletividade, que é o que todo político deve fazer, só que voltado para a minha classe. E aí ser professor durante 20 anos aqui em Guarabira ajudou bastante, foi um ingrediente muito importante e determinante, sobretudo, para ser presidente da OAB. O senhor foi reeleito agora, como nessa reeleição agora, o senhor teve uma diferença histórica que a gente nunca tinha visto. Eu lembro aqui que numa disputa do Odom Bezerra com o Zé Mário, na época, era a diferença de 20, 30 votos. E o senhor alargou essa distância, mesmo numa disputa acirrada e estruturas pesadas também na concorrência, com 3 chapas. O senhor atribui o quê essa ampliação de votos? Eu atribuo de uma maneira muito objetiva a uma palavra, trabalho. Trabalhei de maneira diuturna. Me afastei do meu escritório e passei a viver 24 horas por dia a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto na pauta corporativa quanto na pauta social. A pauta social é as relações que a OAB tem com os poderes, com as questões políticas e afeta a vida em sociedade. E eu passei a palmilhar o Estado, Cleilson. Eu fui a todos os lugares onde o advogado estava, levei obras e serviços. E trabalhei muito, não medi distância para poder estar perto do advogado, escutá-lo, estar com ele. Eu fui a movimentos por juízes em Souza, Cajazeiras, Monteiro, Patos, Catolé do Rocha, Bonito de Santa Fé, Uiraúna, o estado todo eu fui. Então eu me fiz um com os advogados. E quando você trabalha, o resultado vem. O resultado vem. Agora me diga uma coisa, nessa velocidade que a gente vive hoje de internet, que a informação chega através do Zap, mais rápido que a mídia tradicional que a gente acompanha, a gente tem notado um lixamento do advogado enquanto profissional, a marginalização. Muitas vezes se compara o advogado, a figura do advogado, a quase um bandido por defender. O senhor atribui esse direito de defesa, está tendo um cerceamento, uma crise, ou sempre se parte por lixamento no Brasil? A sua pergunta foi excelente, adequada e precisa, porque é uma das bandeiras que a Ordem dos Advogados do Brasil em todo o país e nas suas 27 seccionais adota, que é procurar esclarecer à sociedade que quando o advogado defende um estuprador, ele não defende o estupro. Que quando ele defende um corrupto, ele não defende a corrupção. E por aí vai. O advogado não defende o crime, ele defende o direito que todo cidadão tem de ser defendido. Se vai ser condenado, ser absolvido, isso aí o advogado não pode prometer. Mas o respeito a um encadeamento de atos pelo qual todo cidadão
merece ser passado, que é o processo, o devido processo legal, é uma garantia inalienável do ser humano, é uma conquista milenar que levou milhares de anos para poder se entender que a ninguém pode ser subtraído o direito de defesa. Então, só que hoje, em tempos de linchamento automáticos e instantâneos, o advogado é comparado e equiparado e colocado no mesmo patamar do bandido. Se há advogados, Cleilson, que praticam crimes, se associam aos bandidos, isso é um outro aspecto que nós não podemos colocar na mesma régua e na mesma condição. Um caso é um caso e outro caso é outro caso. Sempre vem à mente aquela história da escola de base de Brasília, o senhor deve lembrar. São Paulo. São Paulo, né? Um do casal, não é? Que terminou numa desgraça, que foi lixado, que foi acusado que estuprava as crianças da escola, e apareceu delegado que acusava para ter holofote da mídia. E a importância, por isso que eu entrei nessa coisa do direito de defesa, que todo cidadão tem hoje, mas as pessoas querem um julgamento rápido, querem um julgamento assodado. Agora, qual é a grande gargalo, a grande dificuldade do advogado paraibano hoje, junto ao TJ, principalmente na justiça de primeiro grau? Você também parece que já sabe de tudo quando pergunta. Porque o grande gargalo hoje chama-se a morosidade processual, a capacidade instalada do Poder Judiciário, que é precário. O que é capacidade instalada? Número de juízes e servidores em número suficiente para atender minimamente ao jurisdicionado, ao cidadão, não é nem ao advogado. Porque nossa profissão é só uma ponte entre o cidadão e o Poder Judiciário. Nós apenas colaboramos, somos um ator principal, mas colaboramos com o sistema de justiça. Nesse sentido, na Paraíba, o Poder Judiciário em primeiro grau quer acabar com marca, mas não quer retirar determinados privilégios, não quer retirar determinadas situações administrativas que poderiam implicar em uma contenção de custos, e quero louvar a iniciativa do atual presidente em retirar cargos comissionados, presidente do Tribunal de Justiça. Isso já é um caminho a fazer com que a priorização do primeiro grau, que é uma das bandeiras do CNJ, possa de fato acontecer na Paraíba. E o que nós vemos hoje nas comarcas de primeiro grau são a falta de juízes, falta de servidores, a população abandonada com relação à prestação jurisdicional, que é um direito humano básico, o de ter acesso à justiça e efetividade. E isso provoca um empobrecimento da advocacia, porque o advogado hoje que for justiça estadual de primeiro grau, ele não tem mais como sobreviver, porque o processo começa, mas ninguém sabe quando termina. Nós não conseguimos estabelecer ainda um diálogo com o Tribunal de Justiça que pudéssemos ser escutados para levar propostas de melhoria e participar democraticamente da solução de um problema grave que atinge a sociedade paraibana e, por via reflexa, o advogado, que é o problema do primeiro grau. Mas o senhor atribui aqui essa morosidade na justiça, já que tem os dados da gerência de informática do próprio TJ, que ele deu informação que em 2002 nós tínhamos 172 juízes na Paraíba de primeiro grau e eles julgaram a média cada um de 762 processos. Agora, com mais 100 juízes, agora nós temos 278 juízes e esse rendimento caiu para 600 e poucos processos da média. O que é que atribui, já que os processos começaram a ser digitalizados? Essa morosidade atrapalha a carreira do advogado, dos escritórios e também da população que precisa da justiça? Atrapalha, em primeiro lugar, o cidadão e, em segundo lugar, o advogado. Porque a ordem de valores é essa. Nós advogamos para o cidadão que nos procura. Somos meio. E, por via reflexa, somos prejudicados quando o Poder Judiciário não funciona. Eu, com todo respeito aos presidentes do Tribunal de Justiça, a crítica que faço aqui não é pessoal, Cleilson, é que há um colapso hoje no Poder Judiciário Estadual da Paraíba. Isso é reconhecido por juízes. A questão da produtividade, a questão do resultado final de uma ação judicial ter diminuído, apesar desse índice de produtividade, mas o que nós vemos na prática são várias paradas. Processos que demoram 10 anos para poder sair o resultado. Comarcas que foram criadas no interior da Paraíba, que até hoje não teve um juiz, que é a comarca de Paulista. Ou seja, juízes que passam um ano na comarca e demora 3 anos para vir um juiz. E só quando tem um concurso. Então, ao meu ver, Cleilson, está faltando um choque de gestão que possa otimizar os recursos, fazer mais com menos, porque isso é o que se consegue em crise. Se você não tem como aumentar a sua rentabilidade, que é o caso do repasse.
Então, alguma coisa tem que ser feita, uma engenharia tem que ser feita. E, nesse sentido, a Ordem dos Advogados do Brasil nunca é convidada a participar, que é um reclame que eu quero fazer. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, nós não somos visitantes, nós somos ator principal, e queremos dar o nosso contributo, porque nós vivemos no ambiente dos fóruns, sabemos o que pode ser feito, e queríamos ser, pelo menos, escutados, porque o problema também nos atinge. Amanhã estará na sua posse o presidente nacional da OAB. E recentemente entrou numa polêmica aí, uma declaração mal interpretada, foi dada sobre essa questão tudo da investigação tem que ter fim, o processo tem que ter fim, interpretaram como que ele queria dar fim à Lava Jato, acabar com a Lava Jato. É nesse assunto que o senhor responde agora depois dos comerciais, a gente volta já. Aproveita que é 2019, feliz ano novo! Exatamente, 2019 chegou e a melhor opção para você comprar o seu material escolar é aqui no Casa Tudo. Volta às aulas, Casa Tudo, tudo em até 10 vezes sem juros. Vem que vai lá pra cá, vem! Chega! Também, chega! Pois é, a gente está de volta. A entrevista do dia hoje é com o presidente da OAB, secção Paraíba, o doutor Paulo Maia. Doutor Paulo Maia me tirou curiosidade de uma linguagem bem popular. O senhor que é professor, esse título de doutor que dão os advogados, que sempre se questiona, que vem do Império ainda, que dizia que quando criaram os cursos de ciências jurídicas, 2 cursos, e dava o título de doutor. Isso o senhor se incomoda? Como é que o senhor trata isso com os alunos? Uma pessoa que termina um curso, torna bacharel e e mais na frente ele tem uma carteira de OAB, ser chamado de doutor. Clício, a minha visão pessoal, eu acho isso tudo uma grande besteira. Eu nunca exigi que ninguém me chamasse de doutor nem de professor, porque a gente não nasce com um título. O título deve ser colocado em determinadas especificidades, mas não como alguém exige. Não, me trata por doutor. Quem é que está falando? É doutor Paulo. Doutor não, Paulo. Eu nunca fiz isso. Eu acho isso, inclusive, me desculpe, brega. Brega, né? Eu acho. Respeito a quem faz. Nunca pedi que ninguém me chamasse de doutor. Não acho que isso me diminui. Você me chamar de Paulo. Não me diminui. Eu sou o que eu sou, independente do título ou não. E agora tem alguns colegas que exigem que sejam chamados de doutor. Né? É como se isso fizesse uma diferença por fato de ele ter feito 5 anos de faculdade, o uso do anel. Já sabe uma piada sobre o anel? Não, queria saber. O anel do bacharel de direito, se diz o seguinte: quanto maior o anel, mais ignorante é o bacharel. Muitas vezes a pessoa se esconde por atributos e por ornamentos para esconder a ignorância. Né? E sobre a declaração do bloco anterior do presidente da OAB, o Felipe Brasil, Santa Cruz, que falou sobre o fim do processo, teve uma interpretação errada. Aí a gente tem que fazer uma contextualização. Felipe já foi filiado ao PT, o pai dele foi um desaparecido político na ditadura militar, e aqui em determinados momentos ele manifestou sua opinião antes de ser presidente da OAB. E eu quero dizer agora o meu testemunho do Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, que era presidente da OAB do Rio de Janeiro e hoje é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu o conheço, foi presidente comigo na gestão passada, escutei e vi qual é a ação dele. Ele é um gestor de ordem, ele entende o papel da OAB, ele não traz para a OAB a visão dele de mundo ou as histórias particulares, ele defende a instituição numa visão de defesa do direito de defesa. Direito de defesa que a gente falou no primeiro bloco. Do Estado Democrático de Direito e da normalidade democrática. O que ele falou que a Lava Jato não poderia ser um livro com fascículos intermináveis, foi de que para a normalidade democrática ninguém pode se viver em transe, em suspense, sabendo quando é que vai ser a nova operação da Polícia Federal. Ou seja, um inquérito policial tem começo, meio e fim e é encaminhado para a justiça. O fim que se fala que se apure, né? Que se abafe. Processual. Isso. E aí continue por meio de outras operações. Só recapitulando, ontem eu estava em Recife, ele reafirmou isso. A Ordem dos Advogados do Brasil, você sabe muito bem, foi uma das entidades que lutou pelo fim do financiamento privado das campanhas. O projeto da lei de ficha limpa foi encabeçado pela OAB, com a CNBB e com outras entidades da sociedade civil. Nenhum brasileiro, e muito menos um gestor de ordem, pode pensar em ser contra a corrupção. Agora, nós estamos vivendo um tempo de patrulha ideológica muito forte, e naquela coisa que você muito bem falou no primeiro bloco, Clício, é o julgamento e a execução simultâneos.
E aí foi isso que ele sofreu. Mas ele não vai partidarizar a ordem, eu não o apoiaria se ele tivesse esse viés. Ele, muito pelo contrário, ele é um jovem, ele tem a consciência do papel da OAB e dará seguimento às tradições da OAB sem trazer para a OAB a partidarização. Ele muito bem disse ontem em Recife, a OAB não atua na arena política, ela atua na arena da Constituição Federal. O presidente Jair Bolsonaro também botou o dedo na OAB, pedindo o fim do exame da ordem. O senhor acha que esse instrumento de testar o bacharel que termina a universidade ele deve se acabar ou porque deve continuar? Ou devemos discutir a qualidade dos cursos jurídicos da universidade que se multiplicam em todos os rincões do Brasil? Esse é o ponto central. É uma proliferação descriteriosa e equivocada de cursos jurídicos, quando não há mais demanda. Nós temos 3 milhões de bacharéis que não passaram no exame de ordem, mas fizeram direito aonde? Estão preparados? A gente é de um tempo em que a palavra formado significava pronto. Pronto. Hoje isso é só um termo meramente sem nenhum simbolismo e significado. Existe um estelionato educacional. A pessoa entra no curso de Direito, paga os 5 anos, recebe o diploma, mas não está formado e não está preparado. O exame de ordem é um filtro que não permite que pessoas que não tenham o mínimo de preparação para o desempenho de uma profissão tão importante. Isso daqui a pouco vai ocorrer no curso de Medicina, de Engenharia Civil ou de outras profissões técnicas cujo exercício da profissão ela pode trazer graves prejuízos para a vida em sociedade. Um vestibular, depois de formado. Agora, uma notícia boa, o senhor toma posse amanhã recapitulando, mas o senhor também, historicamente, tem conquistado alguns feitos para a comunidade jurídica da Paraíba. A gente falou na vantagem da votação dessa reeleição e agora o senhor foi escolhido coordenador das OABs no Brasil. Um fato histórico para a OAB da Paraíba, essa força que o senhor tem como coordenar todas as OABs presidentes no Brasil. Isso foi uma escolha do presidente Felipe Santa Cruz, que foi comigo presidente também, e outros amigos, que dentro do cenário da conjuntura, o Colégio de Presidentes da OAB do Brasil é um órgão do Conselho Federal e é preciso que alguém esteja na missão de carregar o piano, fazer o trabalho, articular, é um trabalho de coordenação política e da manifestação, porque o Colégio de Presidentes seccional é um órgão e como tal ele se manifesta em momentos pontuais. E aí o coordenador faz só a compilação, articula, vê como é que a coisa pode ser feita para a manifestação. Para mim é uma grande honra poder ter sido escolhido, é uma grande missão que abraço com maior alegria, com maior prazer, não como um fardo, mas como um serviço e com um grande prazer. É uma honra para Paraíba. O último presidente que foi coordenador do colégio, se eu não me engano, foi o presidente Afrânio Melo, que inclusive se encontra hospitalizado. E toda a nossa solidariedade para que ele possa se restabelecer o mais rápido possível. E é isso, Clício, na perspectiva de servir. A gente vai para o último bloco e o último bloco vai pegar fogo, porque eu tomei conhecimento que o senhor pode ser candidato a prefeito de João Pessoa. Mas o senhor responde depois, quando voltar aí o comercial. Aproveita que é 2019, feliz ano novo! Exatamente, 2019 chegou e a melhor opção para você comprar o seu material escolar é aqui no Casa Tudo. Vou passar na Casa Tudo, tudo em até 10 vezes sem juros. Vem de pra cá, vem! Chega! Também, chega! A gente está de volta no último bloco aqui com a entrevista de Paulo Maia. Ele é presidente da OAB Paraíba e toma posse para o segundo mandato amanhã, quarta-feira. Essa história da política que eu ouvi falar, de um convite que foi feito para o senhor pode ser prefeito, candidato a prefeito de João Pessoa, passa pela cabeça de Paulo Maia deixar o mundo jurídico e servir a cidade também? Não, agora não. Não? Agora eu tenho um mandato de presidente da OAB, assumi agora um cargo de coordenação do Colégio de Presidentes para esse mandato de 2019-2021. Então, eu irei cumprir o meu mandato como presidente da OAB até o último dia, entregar a missão para a qual eu concorri e disputei em novembro próximo. É comum, eu quero dizer a vocês e ao telespectador, que no país, os presidentes da OAB são líderes da sociedade civil, se colocam em determinadas situações. Então, é muito comum
que seja feito convite para que a presidência seccional concorra a cargos públicos. E isso vem ocorrendo em vários lugares. Para mim será uma grande honra, mas no momento adequado em que isso possa ser feito. Caso venha, dentro de uma análise de conjuntura, porque, repito, a partir da OAB eu percebi a possibilidade de servir, mas sem atropelar determinadas situações e conjunturas. Eu fui eleito para comandar a OAB até 31 de dezembro de 2021 e assim farei até esse dia. Tem eleição em 2022. Eu queria finalizar a entrevista, agradecer a sua presença aqui e deixar essa câmera aberta para o senhor se despedir e se dirigir aos novos advogados e também a toda a Paraíba. Muito obrigado. Obrigado, Cleilson. Eu quero dizer a cada advogado e cada advogada paraibana que amanhã possam participar da nossa solenidade de posse. É uma posse aberta a toda a sociedade civil e não apenas quem é advogado. E dizer que podem contar com a atual diretoria, o Conselho Federal e os conselheiros seccionais, os presidentes de comissão, a Caixa de Assistência para trabalhar ainda mais por você, amigo advogado e amiga advogada, que passa por momentos difíceis. A advocacia hoje está massacrada por várias contingências, mas a OAB não baixará a guarda na sua defesa. E também a sociedade civil pode contar que a Ordem dos Advogados do Brasil estará ao seu lado nas lutas pela defesa de abolição de discriminação, melhores condições de vida e a luta por um Estado de direito e de defesa. Também dizer para a imprensa que a imprensa livre é uma garantia do Estado Democrático de Direito. Quem quer calar a imprensa, ele não entende o papel da imprensa e também não merece estar no Estado Democrático de Direito. Então, para nós é uma grande alegria, foi um grande prazer estar hoje aqui no Clique PB e sejam todos felizes. A conversa foi com Paulo Maia, presidente da OAB. E para vocês que estão acompanhando o Clique, a gente volta a qualquer hora com mais personalidades aqui da Paraíba.